Preste atenção, gente. Eu quero que você abra sua Bíblia no 1 Samuel, capítulo 1. Preste muita atenção, não durma, não cochile, não converse, porque é muito bacana, muito forte o que a gente vai falar aqui hoje. Coloca aí na tela o primeiro versículo para mim, por favor. Leia aí. Tá meio difícil ler essas siglas aí, né, gente? Esses nomes aí são meio complicados. Olha para mim aqui. Deixa que eu leio e você acompanha. Houve um homem, de onde? De Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Você vê uma coisa, olha que interessante. Muitas nações se perderam na história da humanidade, deixaram de existir. Os filisteus, os midianitas, é ou não é? Por que o povo judeu se mantém até hoje? Você vê que todos os livros começam com a genealogia, para mostrar de onde aquela pessoa veio. Ele era filho de tal, que foi filho de tal, que foi... E o povo judeu está até hoje aí. Por isso que as pessoas que duvidam da Bíblia, elas se quebram quando vai argumentar. Por quê? Porque está tudo comprovado. Tem as provas aqui de onde a gente veio. Está compreendendo? Falaram que o homem não foi feito do pó da terra, que isso era mentira. Mas de todos os minerais que você precisa, o único lugar no planeta que encontra os mesmos minerais que tem no seu corpo, é onde? É na terra. Sabia disso? Nenhum outro planeta tem os mesmos minerais que o nosso corpo precisa, só na terra. É muito forte, né? Falaram, é mentira que Josué estendeu a mão e fez o sol parar. Aí quando foram pesquisar, viram que de 4 em 4 anos existe um dia a mais no ano. Por quê? A soma das horas daquele dia, que Josué estendeu a mão e falou, sol, fica parado aí. A gente sabe que não foi só o sol que parou, né? E tu, lua, fica aí do outro lado. É muita ousadia, né? Olha o que é uma pessoa de fé. A pessoa que realmente tem a fé bíblica, ela ignora a razão, ela ignora a lógica, ela fala com o sol. Para uma pessoa que não conhece a fé, parece ser o quê? É loucura. Por isso que a Bíblia diz lá em Coríntios que a fé é loucura para os que se perdem, mas para aqueles que creem, poder de Deus. Então olha só, esse homem Eucana, ele tinha 2 mulheres. Como você sabe, no passado a mulher que era estéril, o marido tinha que se casar com outra mulher para gerar filhos, porque ele dependia de ter filhos para defender a família. Porque não é como hoje, é ou não é? Se hoje, sendo civilizado, já tem gente que invade e quer tomar posse da sua terra, imagina no passado. Então tinha que ter, quanto mais filhos tivesse, mais a família seria forte para guardar a sua propriedade, a sua terra. E aí Eucana tinha 2 mulheres, Ana, e qual era o nome da outra? E diz assim, vamos lá. E este tinha 2 mulheres, uma era Ana e a outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana, versículo 3, subia pois este homem da sua cidade, o que, gente? A adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, ele dava porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana, ele dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre.
Olha para mim aqui. Como que pode? Todo ano Ana sacrificava, Ana subia até a casa de Deus, orava e continuava estéril. Continuava estéril. Tem muita gente aqui que você se pergunta: como é que pode? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou na corrente e eu não vejo fruto, eu não estou vendo ainda acontecer. Psiu. Entenda uma coisa: quem foi o primeiro filho de Ana? Não foi um Zé Ninguém, foi um dos maiores profetas da Bíblia, o grande profeta Samuel, que ungiu o rei Davi. Está compreendendo? Não foi qualquer um. Quando você quer qualquer coisa, a conquista é rápida, mas quanto maior é o que você quer, olha o impacto de Samuel na vida do povo de Israel. Ele trouxe o povo para adorar o verdadeiro Deus. Ele botou o povo nos eixos, que estava tudo perdido com Eli, lembra? O povo estava tudo contaminado, corrompido. Ele botou o povo no caminho certo. Só que não foi do dia para a noite. Levou anos para ele nascer. Foi guerra. E diz assim, olha só, versículo 4. Isso, aliás, já li o 4, né? Agora o 5. Porém Ana, ele dava uma parte excelente, ainda que o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Versículo 6. E a sua rival, leia bem alto, para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Olha para mim aqui, gente. Você já viu pessoas que se incomodam com você? Às vezes a pessoa tem mais condições do que você, às vezes ela está acima de você, mas ela se incomoda com você. Por quê? O que tem em você que incomoda tanto ela? É que você é de Deus. Quando você é de Deus, você incomoda, não adianta. Às vezes você diz assim: meu Deus, eu não fiz nada para essa criatura. Pô, ela é a minha encarregada, está acima de mim, ela se incomoda comigo. Exatamente. Às vezes a outra pessoa é igual Penina, ela já tinha filhos. Ana não tinha. O que Ana incomodava ela? Por que Ana incomodava ela? Porque Ana era de Deus. Tem gente que o simples fato de você ser feliz, de você ter paz, de você ser de Deus, já o quê? Já incomoda. Já incomoda. É aquela pessoa às vezes amargurada, que ela não é feliz e ela não quer que ninguém seja. Se vê você sorrindo, o que você vive rindo? Eu já vi gente assim, porque eu sou bem risonho. Então, está entendendo? Graças a Deus, eu era amargurado, angustiado antes de conhecer a Deus. Depois não. Então, tem gente que vai se incomodar com você, não é pelo que você tem, é pelo que você é com Deus. Está entendendo? Tem gente que vai se incomodar com você lá no seu trabalho, lá na sua casa, às vezes até da própria família. Uma vez, eu lembro que logo que eu me entreguei para Jesus de verdade, eu estava dentro de casa, e eu vivia antes na balada com o filho do meu padrasto. Quando eu parei com a vida errada e eu me entreguei para Jesus, teve um dia que eu estava andando dentro de casa, o filho do meu padrasto veio atrás assim de mim no corredor de casa e me deu um empurrão. Sai da minha frente, obreiro. Porque eu tinha sido levantado de obreiro na igreja. Eu disse, oxi. Aí eu peguei e falei assim, tá bom, desculpa. Você incomoda. Às vezes no meu trabalho, na hora do almoço, eu estava lendo a Bíblia, o rapaz passava e dava tapa na Bíblia, jogava no chão. Vinha aquele... Aí eu dizia, carne minha, fica quietinha. Não é? Respira. Porque graças a Deus o pastor tinha me ensinado que quando a gente é perseguido, criticado, é sinal que o mal está incomodado com a gente. E aí eu me alegrava, eu dizia, Satanás, você está com raiva? Graças a Deus, agora que eu vou ler mais. O que aconteceu? Passou um tempo, aquele rapaz teve um problema na família. O que você acha que aconteceu? Ele nunca tinha conversado comigo, só me esnobava, só zombava de mim, me chamava até de... Porque quando passava uma moça, eles iam mexer, eu não mexia. Falava que eu não gostava de mulher, zombava de tudo. Quando teve um problema dentro da casa dele, ele chegou um dia, todo sem graça. Pô, Anderson, eu queria ver aí
se você pode fazer uma oração pela minha família. Hã? Eu falei, com certeza, rapaz. Eu disse, eu fico muito feliz que você venha pedir oração. Eu não lembro o nome dele, faz muitos anos. E eu dei uma palavra, eu orei por ele. Nunca mais ele invocou comigo. Hã? Mas se eu descesse no nível dele e começasse a bater boca, não resolve, só piora, é ou não é? Então, Ana irritava porque ela era de Deus. E diz assim, ó, olha só que forte. Versículo 7, diz assim: assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, o que acontecia? Quem aqui, você, toda vez que vem na igreja, tem alguém que fala assim: o que adianta você ir na igreja? O que adianta você vai lá? Cadê teu Deus? Não está acontecendo nada. Hã? Você vê que sempre que ela ia na igreja, na casa do Senhor, a outra se incomodava. Quem era que estava incomodado? E diz assim, ó: e por isso Ana chorava e não comia. Olha para mim, a tua reação tem que ser diferente. Está entendendo? Tem gente que na hora da luta, ao invés de ir a Deus, de clamar, de ser forte, acordei uma meia dúzia agora. Ao invés da pessoa ser forte, o que ela faz? Ela chora, ela quer comiseração, ela quer que tenha um dó dela. Está entendendo? Se vitimizar. Você não tem que se diminuir, não é chorar, não é. Ana chorava e não comia, fazia bico. Vai resolver o quê? Quem já viu gente que parece criança? É um adulto, já embarbado, mas parece criança, que se você diz não, ela faz bico, faz cara feia, fica emburrado. Hã? Quem já viu? Tá cheio. Espero que você não seja essa pessoa, né? Hã? Eu conheço, pastor, sou eu. Ana chorava, não comia, e diz assim, olha só: então Eucana, versículo 8, seu marido, disse a Ana, o que, gente? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não que sou eu melhor do que 10 filhos? Querendo consolar ela. Está entendendo? Querendo consolar. Tem gente que às vezes ela não te ajuda quando quer te consolar. Ninguém vai te ajudar te consolando. Você já viu uma pessoa, quem já foi no enterro aqui? No velório? A pessoa está lá, aí já parou de chorar, já se recompôs. Mas se chega alguém e fala assim, o que acontece? É ou não é? Porque sentimento só enfraquece. Teve um dia, o primeiro velório que eu fui fazer, eu era obreiro, e eu não sabia como eu estava nervoso. E eu, meu Deus do céu, o pastor me avisou em cima da hora, eu era obreiro, e eu, o que eu vou fazer? A Carol falou que eu cheguei, minha esposa, e eu, para todo mundo, e aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo bem o quê? O rapaz tinha morrido, e eu dizendo tudo bem, só que eu estava tão animado, que parou todo mundo de chorar. E eu, preste atenção, ele já foi, agora você tem que pensar em você, e pá. Daqui a pouco estava todo mundo parou de chorar. Por quê? Porque a palavra de Deus não mexe com o teu sentimento. A palavra de Deus faz você ser forte. A palavra de Deus ensina você a vencer o sentimento, a vencer esse espírito de comiseração, de se sentir coitadinho, coitadinha. A palavra de Deus te empurra para você o quê? Ser uma pessoa racional, para você pensar e não chorar. Chorar resolve? Se resolvesse, a gente tinha corrente do choro na Igreja Universal, não é? Chorar não resolve. E ele diz assim, olha só, versículo 9, agora começou a mudança da vida de Ana, leia aí bem alto. Então, Ana se levantou. O que você tem que fazer? Não entendi. Enquanto você ficar prostrado, é o que eu sempre digo aqui segunda-feira. A pessoa diz que quer vencer, mas chega aqui, vamos cantar, vamos orar. Prostrado, desanimado, nunca ninguém vai vencer, porque Deus não trabalha com desanimado. Pastor, mas está uma guerra, e você acha que você ficar desanimado vai resolver? Ou vai piorar? Então se anima, para de olhar para a situação, para de olhar para o problema, e olha para quem? Olha para Deus. Ana se levantou, e o que, gente?
depois que comeu e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez o quê? Olha para mim, agora ela chorou diante de Deus. Se eu estou por aqui, ó, eu posso chorar porque eu não sou de ferro, mas não é chorar na frente dos outros, é chorar para Deus, porque Ele resolve. A Bíblia diz que Ele recolhe as nossas lágrimas no odre. Agora, quando eu choro diante do meu marido, diante de patrão, diante de pessoas, é fracasso, exatamente. Está entendendo? Você só se diminui. E ele diz assim, ó, olha só: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim o quê? E da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça o quê? O Senhor lembra de mim, meu Deus. Agora começou a mudança da vida de Ana. Preste atenção, quando muda a sua vida, não é quando você fica esperando pelo marido, pela mulher, enquanto ela só esperava o marido chegar lá e dava: toma Ana, vai lá, apresenta no altar a oferta, toma Ana, vai lá, apresenta o sacrifício, toma Ana. E ela estava fazendo o quê? Só chorava e não comia. Mudava o quê? Nada. Quando ela partiu dela, aí foi entre ela e Deus. Ela foi até o templo, foi até o altar, e ela disse: Senhor, eu quero um filho homem, mas eu não quero para mim, eu quero para te servir. Ele vai servir ao Senhor todos os dias da vida dele. Lembra que eu falei antes? Você pedir prosperidade não para você ostentar, mas para você patrocinar a obra de Deus nesse mundo, para você ajudar outras almas. Quem lembra? Foi o que ela fez. Ela disse: eu vou devolver ele para o Senhor. O meu sonho, o que eu mais quero nessa vida, se o Senhor me der, eu te devolvo. Eu só quero acabar com essa vergonha. Eu só quero colocar um ponto final nessa humilhação de ser estéril. Rapaz, aí é muito forte. Olha o que diz. Aonde foi? 12, né? Sucedeu que, perseverando ela a orar perante quem? Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve pelo quê? Olha para mim aqui, ó. Não importa quem fala mal de você, quem te julga mal, não interessa como as pessoas te julgam. O sacerdote chamou ela de bêbada. Você vê que Eli, ele já estava mal. Se você conhece a história, ele estava mal, que Deus tirou ele de sacerdote e disse: nunca mais vai ter um sacerdote da tua família me servindo. Eli já estava mal, e por ele estar mal, ele julgou mal. Então as pessoas te julgam pelos olhos que elas têm. Está entendendo? Agora, quando você fica dando atenção a isso, então você fica mal junto. Eli estava mal e queria que ela ficasse mal, com raiva dele, com mágoa. Quanta gente que eu já vi: eu saí da igreja, por quê? Não, porque o pastor falou uma coisa que eu não gostei. Você serve pastor agora? Você está aqui para buscar o pastor? Se você está aqui por mim, você está perdido, porque eu cometo muitas falhas, principalmente às vezes quando eu estou muito direto, quando eu durmo pouco. Está entendendo? E às vezes a minha esposa vem na reunião 7 da manhã, que depois ela vai para o trabalho, e às vezes eu saio da reunião, nem pergunto para ela como que foi a reunião, porque se eu perguntar, ela já está entendendo? Mas você não tem que se medir pelo que os outros pensam ou falam de você, não, é você e Deus. Olha o que ela respondeu para o profeta. Ele a teve por embriagada, e disse o quê? Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Fica de pé, por favor. Leia bem alto agora. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu não sou uma mulher. Eu sou uma mulher o quê?
Olha para mim aqui. Tem gente que não entende o momento que você está vivendo. Por isso que eu falo aquilo que eu falei ainda há pouco. Você não tem que esperar comiseração de ninguém, que ninguém tenha dó de você, porque ninguém vai entender o teu momento. Era o momento mais difícil, ela sendo humilhada, envergonhada, a outra zombando dela, irritando ela. E chega lá até o profeta que era para ajudar. Você está bêbada, mulher? Hã? Ela, não, eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. E diz assim, ó: porque sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão, o que? Dos meus cuidados e do meu desgosto, eu tenho falado até agora. Ou seja, ela estava cheia, sim ou não? Ela disse: a multidão de desgosto e dentro da minha alma é que eu não paro de falar, para colocar para fora tudo que está dentro de mim. E diz assim: então Eli respondeu: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Versículo 18: e disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, e comeu, e o seu semblante, o que, gente? Fala mais forte. Olha a diferença quando você vai a Deus. Ela não foi até o profeta, ela não foi até o marido a buscar consolo do marido. Ela tomou atitude, ela se levantou e foi a Deus. Toda a amargura, toda a tribulação que estava dentro dela, Deus removeu. O semblante dela já não era mais triste. Como que você chega para trabalhar? O semblante caído ou de pé? Animado ou desanimado? Se você está cheio de preocupação, de ansiedade, de inquietação, se você deixa o teu espírito ficar atribulado, você já chega para trabalhar assim. E você acha que vai vencer como desse jeito? Mas quando você vai a Deus e você se esvazia de todo o peso, você é leve. Você chega com ânimo, com ideias, com sabedoria, com motivação. Você implanta coisas lá na tua empresa que Deus vai te revelando, vai te mostrando, porque você está em comunhão com Ele. E Ele diz assim, ó, versículo 19: levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher. Preste atenção. É que a Bíblia é uma linguagem antiga. Conhecer, no sentido de o homem conhecer a mulher, ele já era marido e mulher. É no sentido de ter relações com a sua esposa. Ele teve relações com ela. E o que aconteceu aí? Leia bem alto. E o Senhor? Eu não ouvi. O que ela pediu na hora da oração? Que Deus lembrasse dela. E Deus se lembrou. Por que Deus não lembrou das outras vezes? Porque das outras vezes ela só chorava e ficava emburradinha. Mas quando ela foi a Deus, ela, por ela mesma, ela se derramou. Aí Deus atendeu. E diz assim para concluir, versículo 20: e sucedeu que, passando algum tempo, Ana o que, gente? E chamou o seu nome de Samuel, porque dizia ela: nós vamos clamar agora.